No vídeo de hoje a gente vai falar de dois discos que tinham tudo para arrebentar e arrebentaram. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, sou eu de novo, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse aí na chamada, vamos falar hoje de dois discos que chegaram arrebentando, sim, duas estreias que entraram para a história do rock. Vamos, como sempre, respeitar a ordem cronológica das coisas, sim. A gente vai falar de um disco que saiu lá em 1995, ó. A estreia de Supergrass, I Should Coco. E depois, vamos avançar um pouquinho no tempo, sim. 6 anos mais tarde, 2001, vamos falar do disco de estreia do The Strokes, Is This It? Dois discos que estão inseridos aqui, ó, nesse livro. 1001 disco para ouvir antes de morrer. Com essa capa icônica aqui, emblemática, de Sid Vicious, o baixista que não tocava. Isso é história para um outro vídeo. Como sempre, respeitando a ordem cronológica dos fatos, esse disco que saiu em 1995. Se você tem mais de 35 anos, certamente você vai se lembrar de que muito antes de ouvir a banda, né, ouvir a música tocando no rádio, você conheceu a música, né, conheceu a banda através da MTV, porque foi um sucesso absurdo, estrondoso. A música Alright, o primeiro single a ser trabalhado aqui pela banda, tocava em exaustão nas rádios e na MTV era o videoclipe mais pedido durante o dia, todos os dias e também durante a semana, assim. Então o disco que trouxe o Supergrass ao mainstream e fez com que a banda frequentasse as paradas de sucesso durante muitos anos. Vale mencionar que quando saiu o disco de estreia do Supergrass, 95, coincidentemente foi uma época em que o rock britânico estava em alta, né? Tinha saído o segundo disco do Oasis, né? O Morning Glory. O Blur estava fazendo relativo sucesso. E então as gravadoras voltaram a apostar principalmente no rock inglês. Tanto é que esse disco foi o segundo disco mais vendido da história da gravadora, assim, do selo Parlophone, coincidentemente ou não, o mesmo selo dos Beatles. E então, como eu disse, o disco fez tanto sucesso que só perde para os Beatles em termos de vendagens. Um dos discos mais vendidos da década de 90. Mas, como eu disse que essas bandas chegaram arrebentando, infelizmente o Supergrass não conseguiu se manter no topo, né? Claro que o Supergrass continuou em atividade, continuou produzindo os conteúdos, gravando os discos, mas nada se compara ao sucesso, né, o impacto que teve esse primeiro disco. Em 2010, o Supergrass anunciou o fim das suas atividades, sim. Mas em 2019, a banda voltou atrás e anunciou que estaria se reunindo para a partir do ano de 2020 voltar a se apresentar, voltar a fazer shows, né? A gente sabe que veio a pandemia e acabou atrapalhando os planos, né, da banda, mas a banda oficialmente ainda não acabou. Só não lança discos regularmente, mas oficialmente a banda ainda está em atividade. Agora a gente vai dar um pulinho lá, como eu disse, em 2001. Vamos falar desse disco aqui, ó. Também a estreia do The Strokes, banda de Nova York. Exatamente, Nova York,
cidade dos Ramones, mas as coincidências entre essas duas bandas param por aí. O som não tem nada a ver com punk rock. As influências aqui, principalmente no primeiro disco, remetem muito aos primórdios do rock and roll, dos anos 50, anos 60. Para a gente ter ideia do tamanho, né, do impacto que teve esse disco, do sucesso que o Strokes fez na sua estreia, antes mesmo de assinar um contrato com a gravadora, os Strokes ficou ali no meio de um fogo cruzado, uma verdadeira guerra para ver qual gravadora que faria, né, uma proposta melhor para que a banda assinasse um contrato. Sim. O curioso foi que eles acabaram escolhendo a RCA, mas não por coincidência. Na verdade, a banda havia declarado que não gostaria muito de fazer videoclipes. Olha só, né? A gente sabe que as plataformas digitais aí hoje em dia são os streams, né? São a maneira mais rápida, né, de você, mais instantânea de você atingir o seu público, de você divulgar o seu trabalho. Mas lá na virada do século, né, no começo dos anos 2001 exatamente, os Strokes estavam totalmente avesso a essa modernidade. Então, a exigência que os Strokes fez para assinar com a RCA foi exatamente essa, né, que eles não seriam obrigados a fazer videoclipes para promover o disco. Mas, se você tem boa memória, assim como eu, você vai lembrar também que o videoclipe da música Last Night também tocava muito, passava muito, né, na MTV. E a ideia ali foi que a banda gravasse um videoclipe ao vivo, né, num cenário ali meio retrô, anos 50, anos 60. Então foi a ideia que a banda teve ali e a gravadora acabou aceitando, porque eles não queriam fazer uma superprodução. Eles diziam que se fosse para gravar clipe, né, se fosse para gravar videoclipes, que fosse ao vivo, porque eles não teriam tempo, não teriam muita paciência para gravar, para seguir roteiro e tudo. Até porque se a banda estivesse, né, em turnê, na estrada, como que a banda não queria parar só para produzir um videoclipe. Então a RCA na época acabou acatando, até porque, como eu disse, havia uma guerra, né, uma concorrência para ver qual a gravadora que colocaria a mão nesse pote de ouro, né? Ainda se referindo ao impacto que teve esse disco de estreia dos Strokes, houve na época ali alguns entusiastas, né, do rock se questionando se os Strokes eram realmente a salvação do rock, né, ou se eles eram apenas garotos bonitos e ricos e que não passavam de uma simples cópia do The Velvet Underground, já que muitos especialistas, né, diziam que a voz do Julian Casablancas, a voz, a maneira de cantar, lembrava muito o Lou Reed. Só para a gente ter como referência o disco de estreia do Supergrass, como eu disse, que chegou derrubando a porta, né, chegou com os dois pés, né, na mídia. 4 músicas aqui foram responsáveis, né, pelo sucesso do disco, né? Alright, como eu disse, que foi o primeiro single, videoclipe que passava em exaustão. Time, uma música, uma balada romântica. Tocou também I Like to Know e Caught by the Fuzz, além da minha preferida, que é She's So Loose. Então 4, 5 músicas ali que fizeram com que esse disco ficasse durante muito tempo no topo das paradas, e que os discos posteriores todos tinham, né, na verdade, uma grande expectativa a respeito do sucesso que seria, né, e acabou não sendo, porque a expectativa era tão grande, as cobranças, a gravadora, como eu disse, que esse disco foi o segundo disco mais vendido, né, da história do selo, só perdendo para os Beatles. Então a gravadora acabou colocando muita expectativa
investiu muito para que a banda gravasse o segundo disco, que fez ali um relativo sucesso, mas comparando com esse, né, o sucesso que esse teve, o sucesso mundial que fez esse disco, o segundo disco deles, We Need For The Money, estamos nessa pelo dinheiro, né, o próprio nome já diz. Então foi a gente pode dizer que foi não que tenha sido 100% decepcionante, mas uns 80%. E aí, na estreia dos Strokes, também 5 músicas foram responsáveis por manter o álbum no topo das paradas. Mas a música New York City Cops, que na tradução é Nova York, a cidade, né, dos tiras, a cidade, né, da polícia, não foi inserida na primeira prensagem que saiu nos Estados Unidos. Sim, tudo isso porque o disco saiu, como eu disse, em 2001, que foi justamente o ano em que teve, né, aconteceu o atentado, né, nos Estados Unidos, no World Trade Center, nas Torres Gêmeas. Então a primeira prensagem do disco não contém essa música, né, New York City Cops. E aí, nas outras prensagens, né, nas vendas que se seguiram, a gravadora aceitou, né, e acabou entrando em acordo com a banda, e a música foi inserida no disco, né? É a música número 9 do disco, New York City Cops. Então, como eu disse, foram 2 discos que tinham tudo para arrebentar, e arrebentaram. Encontraram ali a porta entreaberta, deram uma espiadinha e acabaram escancarando, né? Acabaram chegando com os 2 pés, né? E para mostrar que tinha sim gente que fazia um rock um pouco diferente na época. É claro que comparando, né, ao sucesso dos discos de estreia, as bandas deixaram um pouco a desejar. O Supergrass, como eu disse, oficialmente ainda está em atividade, embora não lance disco novo há muito tempo. E os Strokes flerta muito ali com experimentações, né? Tem o disco de 2009, o Angles, que a banda abusa um pouco, né, dos sintetizadores, loops, principalmente de bateria eletrônicas, embora tenha guitarras, mas para os padrões do rock, né, para as expectativas que foram criadas, né, em torno da banda, deixa um pouco a desejar. Então, é claro que nós não devemos tecer comentários tendo base comentários dos outros, né? Mas há quem diga que os Strokes não é uma banda muito legal de ser vista ao vivo, né? Os Strokes regularmente estão por aqui participando do Lollapalooza, então quem já viu a banda ao vivo tem essa opinião aí, né? Se isso é verdade ou não, fica aí para quem, né, se alguém já viu a banda ao vivo pode comentar, né, dizer que se eles são ou não são bons. Pessoal, por hoje é só isso. Essas foram algumas curiosidades, né, a respeito dessas 2 estreias, esses 2 discos que foram um marco, né. Como eu disse, 2 discos que chegaram arrombando a porta, chegaram ali na entre safra do rock, chegaram como salvação do rock and roll e de alguma maneira foram, e depois de alguma maneira passaram a não ser mais. Espero que eu tenha agregado um pouco aí o conhecimento de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, rapidinho. Curta, comente, compartilhe, ative sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.